todas. É com muito gosto que nesta noite nós recebemos a escritora Sara Costa, que nos vem apresentar o seu livro Ser Rio, Deus, Corpo. E acho que temos de ficar, em primeiro lugar, agradecidos pela escolha deste sítio e deste dia que foi realizado pela Sara Costa para a apresentação do seu livro. Gostaria de agradecer, em nome do município, em nome da Câmara Municipal, esta iniciativa. Dizer que admiro muito sinceramente a coragem de todos os escritores, acho que já disse isto publicamente. Escrever é um ato de coragem e alguém que tem a coragem de escrever e publicar, obviamente que essa coragem ainda duplica. Para além disso, eu sei também que a Sara já se apresentou também como candidata a Presidente de Câmara neste município. Isso é uma dupla coragem. Alguém que se predispõe a esse tipo de missão, com certeza que merece toda a nossa consideração. Daí que eu estou aqui imbuída deste espírito de agradecimento por uma pessoa que, embora não conheça muito bem, mas por quem tenho uma grande admiração, precisamente pelo facto de escrever e também por mostrar que tem uma atividade cívica que representa precisamente essa dádiva que temos de agradecer. Vamos então ouvir a apresentação do livro. Descobri por acaso que até tenho alguns laços familiares com o apresentador, portanto imaginem o que é que nós descobrimos nestas andanças. E com certeza que vai ser um momento muito bom para todas as pessoas aqui presentes. Vamos então dar início à apresentação, renovando os meus agradecimentos pelo facto de terem escolhido este sítio e este lugar e aproveitando também para vos convidar para a Poesia à Mesa, que está a decorrer. Amanhã temos a peregrinação poética. Vai ser duas semanas, não é, Carla? São 2 semanas. 2 semanas cheias de atividades, cheias de poesia e com certeza que nos vamos encontrar por aí. Então, muito obrigada mais uma vez e vamos ouvir. Olá, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui presentes para esta apresentação deste meu livro, o meu livro mais recente, Ser Rio, Deus, Corpo. Eu desafiei alguns amigos a estarem também presentes, assim como o meu editor, João Artur Pinto, claro, da editora Labirinto. E se calhar, antes de eu falar um pouco sobre o livro, deixava outras pessoas falarem, nomeadamente a Luísa Aguiar, a quem eu desafiei para escrever um texto sobre este livro e também para fazer esta apresentação. E agora dou-te a voz. Muito bem. Boa noite a todos. Obrigado, Sara, pelo teu convite e com muito orgulho que decidi aceitar o teu convite e escrever esta resenha crítica. Eu, por norma, gosto de falar de improviso, mas o livro da Sara é extremamente complexo, muito forte, muito pesado, no verdadeiro sentido da palavra, e vão perceber depois na resenha crítica que eu tenho. Por conseguinte, eu vou abordar o livro com um texto, ou melhor, com 2 textos. Em primeiro lugar, com um texto escrito pela própria Sara e que está disponível na editora, onde ela faz uma pequena análise antes, talvez, da criação do livro, porque este livro, enfim, ganhou uma bolsa, ou melhor, a Sara ganhou uma bolsa para produzir este livro. Ou seja, também esteve 9 meses ali em gestação. Portanto, eu vou pegar nesta pequena dissertação escrita pela Sara, que eu acho que faz muito sentido porque apresenta não só o livro, mas também a própria Sara. De seguida farei então uma intervenção em relação à obra
através da minha resenha crítica, que já está disponível online, através da revista Calibre, correto? Bom, possivelmente poderá estar presente em outras revistas, o futuro dirá. Portanto, desculpem-me, eu vou ler, mas vou tentar ter ênfase na leitura. Ser Rio, Deus Corpo, é o 6º livro de poesia original de Sara F. Costa. A poesia da autora de 35 anos é já um fenómeno que trespassa fronteiras. Os seus textos têm vindo a ser publicados e traduzidos um pouco por todo o mundo, tendo a autora sido convidada para participar em festivais literários em países como Espanha, Polónia, Turquia, Índia e China. E, claro, Portugal também. O seu livro A Transfiguração da Fome, curiosamente, obteve o Prémio Literário Internacional Glória de Santana para a melhor obra de poesia publicada em países de língua portuguesa em 2018. E, curiosamente, porquê? Deixem-me fazer aqui um parênteses. Porque, por norma, este tipo de prémios são entregues a pessoas consagradas. A Sara, eu recordo-me bem, e se eu tiver a cometer aqui alguma gafe, corrijo-me, ela estava em concurso com um outro poeta que recentemente ganhou o prémio Pessoa. E nesse ano, quem ganhou foi a Sara. Compreendem a dimensão do prémio que a Sara obteve. Correto? Como disse, continuemos. Sara F. Costa, fluente em mandarim, publicou uma antologia de poesia chinesa contemporânea, por si organizada e traduzida. Ig Coletânea, aconselho a ler. Fruto do contacto com os meandros literários e artísticos de Pequim, onde viveu até 2020. Em 2021, foi-lhe atribuída uma das competitivas bolsas de criação literária financiadas pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, do Ministério da Cultura Portuguesa. Fruto desse trabalho surge a obra que se apresenta Ser Rio, Deus Corpo, editada pela editora Labirinto, de Faf, que se consolida há mais de 20 anos como uma casa de referência na afirmação de novos valores literários da contemporaneidade portuguesa. E eu concordo, o Labirinto tem feito um trabalho extraordinário através da mão do seu editor, que tem apostado em nomes não conhecidos, mas com uma qualidade indiscutível. E é o que falta a algumas editoras deste país. O editor aqui presente teve essa coragem, continua a fazê-lo. Eu sei, eu tenho alguns livros publicados também neste editor e o João Artur não diz nada. E ele é muito seletivo, vai auxiliando todos os seus autores, o que começa já a ser raro neste presente no meio editorial. Portanto, também um agradecimento por esse trabalho dantesco de acompanhamento. Nos outros lançamentos da saga está sempre presente. É um homem que faz quilómetros para estar ao lado dos seus autores. E isto é também importante salientar e referir. Vou agora ler uma parte de um excerto de um poema deste livro, que se chama Registro Civil, correto? Está no livro, e que diz assim: vão perceber ao longo da minha intervenção que isto é um livro que é uma gênese, que tem um útero, é um livro útero, digamos. É mais uma palavra composta, que o livro da Sara é muito rico em palavras compostas. Eu também abordo isso na resenha crítica e depois vão perceber mais à frente. Então ela escreve o seguinte: as mães que não sabem pegar num carro e parir contra os sonhos, objetos de vindima, crisântemos imediatos, a arte de se ser puro até se ser paisagem, uma primavera imóvel ao ritmo das ondas. Então, lá vão elas iniciar uma nova jornada. Vão até às esquinas dos silêncios parir sozinhas. Lá estão elas, incansáveis, infinitas, absolutas, sem autorização para pausas.
ser uma dimensão digna de todo o livro. Em Ser Rio, Deus Corpo, a autora incorpora vários registros poéticos de tradição simbolista, surrealista, imagista e objetivista, interpretando a psique e a índole humana a partir do corpóreo. Na carta que preparou para a candidatura à Bolsa de Criação Literária, a autora apresentou assim o projeto para poder ser aceite. Ela candidatou-se, poderia não ter sido aceito, mas conseguiu convencer os jurados do lado de lá para financiar e depois ter esta obra enorme, do meu ponto de vista. O presente projeto de escrita poética apresenta-se como uma ode à fertilidade, como as celebrações do Beltane na cultura celta, ou Stara na cultura nórdica, ou as celebrações do Festival Kanamara, segundo a tradição shintoísta japonesa, sendo simétrico a este último, uma vez que é um trabalho sobre a criação intrauterina do ponto de vista estritamente matriarcal. Não pensem que isto é só um livro sobre mulheres. É muito mais do que isso. Ao longo, eu tive desplante de me aventurar a ler o livro todo. E consegui. É exaustivo, é cansativo, não vos vou mentir. O livro todo, eu li-o praticamente 2 vezes. A primeira, antes do lançamento no Porto, e agora para a recém crítica, voltei a relê-lo. Não é só um livro sobre o Paris, não é só um livro sobre mulheres, é também sobre homens. É também sobre a misoginia, é também sobre o machismo, é também sobre a diferença, sobre como eu falo na ressenha, de comportamentos por vezes vivos dos homens, mas que têm um comportamento até muito assertivo, mas que aquele lado mau continua ali, não é? Esta diferença de género que não devia existir. Nós somos feitos da mesma matéria e, em primeira instância, somos seres humanos. Depois é que nos vamos dividir para homens e para mulheres. No meu ponto de vista, claro. E a Sara aborda muito bem isso no lado poético. E depois falo também na gênese, na criação do poema, e depois vai ludibriando leitores. Ora, na questão uterina, do parir do filho, mas também do parir de novos valores, o parir de novos poemas. Ela encontra não só a capacidade de parir um livro de poemas, mas também a experiência que teve quando deu à luz o Arthur, o filho. E ela vai confundindo. E então quem está mais próximo da vida dela, e eu estou um pouco, tenho alguma vontade, ainda fico mais confuso, porque vou percebendo algumas coisas, mas por onde é que ela quer ir? O que é que ela pretende dizer aqui? E confundo mais ainda quem está mais próximo dela. E o que não deixa de ser curioso, também para quem não conhece tanto, perceber que o livro dela vai flutuando. Tem 4 capítulos e tem uma coisa interessante, que os 4 capítulos são muito diferentes. Apesar de ter a mesma ideologia, a mesma fluidez, ele tenta tatear coisas diferentes. Mas continuamos. Os temas que relacionam com a maternidade começam a surgir nos movimentos literários ocidentais a partir da década de 70 do século passado, quando surge a segunda onda do movimento feminista. Pretendia-se combater as promoções que sentenciavam certos tópicos como inapropriados enquanto motivos literários. A própria Sara viveu na China e ela tem esta concepção ou este deslumbramento do parir também entre 2 continentes. Ela fala sobre isto. E que numa análise mais profunda isto pode significar também questões políticas aqui enraizadas, mas isto ficaria para outra receita. A maternidade tardou a ser vista como possibilidade de exposição poética, não apenas devido às justificações do contexto inerente a sociedades patriarcais, mas também porque se situava na esfera privada, segundo a concepção filosófica grega de Platão. Dicotomia oikos, polis,
ou como colocou séculos depois Hannah Arendt, é assim que se pronuncia, a distinção entre uma esfera de vida privada e uma esfera de vida pública corresponde à existência das esferas da família e da política como entidades diferentes e separadas. Na tua dissertação eu ficaria por aqui, porque ela é extensa e ela também está disponível no Labirinto, é fácil lá chegar, basta escrever o título do livro Editora Labirinto e tem acesso à dissertação na sua totalidade. Eu não vou continuar porque a resenha também é muito comprida e estaríamos aqui muito tempo. E a partir daqui o que a Sara faz é continuar a justificar o contexto do livro, o querer escrever sobre esta matéria e portanto, creio que o essencial sobre a apresentação da autora e da pré-conceção do livro fica aqui dito. Apenas duas questões, que a capa é da autoria da artista Constança Araújo Amadores e a Sara, ao lado disto tudo, neste momento também é doutoranda em estudos portugueses. Em relação à resenha crítica, podem ter reparado, se calhar os mais curiosos, eu reparei, foi uma das coisas que mais me perturbou, no bom sentido, foi o título. O título é diferente e vão já perceber porquê. Ser rio, Deus corpo, Sara F. Costa, os pequenos pedaços de lava a enfeitar as pernas. Esta frase é de um poema da Sara que está no livro. O novíssimo livro da Sara F. Costa apresenta-se com um título pouco habitual no panorama literário, já que a autora escolheu duas palavras compostas, as quais não precisavam de suprimir a grafia do hífen, por razões óbvias, mas que não deixa de ser curioso, já que as palavras compostas vão-se sucedendo ao longo das páginas, talvez para que esse rio que a Sara nos descreve consiga contornar rochas, montanhas e falésias, até chegar a uma foz provisoriamente serena, a mesma onde Deus aguarda, porventura, o milagre de ser parido por um corpo. Então, estas palavras compostas, vou citar algumas que estão no livro. Deus flecha. Palavras compostas numa palavra unida com o hífen. Deus flecha. Página 27. Mar silêncio. Página 27. Silêncio adubo. Página 33. Peixes fantasma. Página 35. Feto, agora, filho. Página 47. Tempestades em guias. Página 65. Peito, alimento. Página 73. Vida, casa. Página 102. Mãe, ferro. Página 121. Palavra, cabana. Página 155. Amor, instinto. Página 155. Por fim, romances pais. Página 180. Haviam mais. Foram só algumas que eu coloquei. Há uma certa sublimação da palavra em cada poema. Confesso, consegui, com esforço, dada a dimensão e profundidade do livro, ler as 181 páginas que compõem esta obra. Talvez haja uma intenção da autora em mostrar ao leitor uma diferente descrição sobre a condição de mulher e de mãe. Mulher-mãe. E que aparenta ser indissociável, a meu ver, neste trabalho poético. E passo a citar a autora. Flores de leite crescem dos mamilos. Página 28. Uma mulher, como uma manhã inacabada, queima os dedos no olhar do filho. Página 30. A aleatoriedade do teu nascimento é um pedaço de fruta quente no meu interior até aqui deserto. Página 27. Ser rio, Deus corpo, inicia-se com uma dedicação ao Artur. O Artur é o filho da Sara. Talvez o Artur tenha sido parido duas vezes. A primeira vez num hospital, a segunda vez numa editora. Sem que por isso tenha descurado a beleza e a narrativa do amor, para que não restassem dúvidas de que uma poeta
nunca uma poetisa, encontrar-se-á proibida de parir, por razões óbvias que só o processo criativo poderia explicar de forma subentendida ou pouco elegível, mas que obriga ao raciocínio à devastação inteligente defendida por Herberto Alves. E cito Assad: há de existir uma poeta proibida de Paris. Atrevo-me também a referir que se o Arthur foi parido, o outro Arthur, leia-se Rimbaud, cambaleou sem sentidos até aos braços da autora. Passo a explicar. A saga iniciou-se na poesia aos 15 anos, com a publicação do livro de poesia A Melancolia das Mãos e Outros Rasgos, que obteve, na altura, Prémio Literário Serra da Lausanne, pé de página editores, e foi publicado em 2003. 2 décadas, portanto, de produção poética. Na altura, penso eu, e defendo eu, uma nova Rimbaud insurgia-se, indubitavelmente, na poesia portuguesa, com uma força singular, com uma voz original e que se foi propagando até hoje. Aos 20 anos, Rimbaud, pelo que se sabe, eu faço esta comparação porque Rimbaud escreve entre os 15 e os 20 anos, depois parou a sua escrita poética e foi para a Abissínia vender armas, vender escravos, enfim, e abandonou totalmente. Não compares com nessa parte. Eu estou a comparar uma parte, enfim, a parte da produção. Ou seja, a Assad inicia-se também com a mesma idade na produção poética. Portanto, 2 décadas de produção poética e aos 20 anos Rimbaud, como se sabe, deixou de produzir e de escrever poesia e partiu para a Abissínia. A Sara, com 20 anos de carreira literária, pariu o Arthur, e essa gestação foi também uma viagem longínqua para que pudesse encontrar um novo rio, um novo Deus, um novo ser, um novo corpo. E passo a citá-la. Nos lábios de Deus, que são esta porta de saída do meu ventre, um rio em combustão do amor. Página 68. A Sara, de forma involuntária ou voluntária, compete-lhe a ela decifrar isso ou assumir isso, abandonaria o Arthur ao parir o outro Arthur. E ela escreve num poema o seguinte: o nome dele é Arthur no registro civil. Sendo que o primeiro Arthur não tem um H e o segundo tem um H, que é o nome do filho, visto que o pai tem ascendência francesa, correto? Pronto. Há uma inquietude num ser rio que nos remete para o abandono e um reencontro intenso e memorável do Deus Corpo, com imagens cinematográficas que em determinados momentos me fazem recordar o filme O Espelho de Tarkovsky, já que a poeta nos apresenta poemas que oscilam entre a cores, o preto e branco e o sépia. Talvez nessa fuga e posteriormente no reencontro que a Sara restaura a consciência de que a poesia tem, muitas vezes, uma força de nos impelir a abandonar tudo, para que sejamos dignos de voltar a poder recolher a poesia pelas raízes, no rumor da vida, nos silêncios que conversam e que só os sentimos na língua, como afirmou certa vez António Lolantones. Mas sem descurar o solene caminho que é o de encontrar o cordão umbilical, ensanguentado, obviamente, mas que nos ligará com ferocidade à poesia, ao discurso do amor, o amor de um filho parido, e que será sempre parido em cada instância, e em cada instante também, permitam a redundância, e a todo momento, seja um filho parido na China ou em Portugal. Ora, atente-se no seguinte poema da Sara, presente na página 99. Parir-te em verso, meu amor, parir-te continuamente, em movimentos circulares, no chão de um templo taoísta, parir um pássaro entre continentes, 2 mundos inteiros que desaguam em ti. Ser Rio Deus Corpo é um livro denso, profundamente metafórico, com uma linguagem hermética e simbólica, por vezes surrealista, que faz recordar muitas vezes a articulação
de Anna Atterley, Luísa Neto Jorge, Herberto Helder, Salete Tavares, Fiamma Ace Pais Brandão, ou até alguns dos poemas presentes no livro Declives de António Ramos Rosa, com desenhos de Cruzeiro Seixas, quando este espaçou as vogais nas vogais, as consoantes nas consoantes. O que ele fez nesse livro foi escrever uma palavra e depois distanciou, por exemplo, o declives, distanciou o dedo R, foi-se separando. E a Sara tem alguns poemas que são muito visuais, são impactantes ao olhares. Ou seja, ela também tentou que o poema criasse, enfim, uma tempestade no interior do leitor, mas a nível visual alguns também são impactantes, são fortes, porque ela criou imagens, distanciando as letras. E ela faz como se as palavras se desmoronassem por terem sofrido os danos colaterais de um signo inesperado. E podem ver um desses poemas, por exemplo, na página 140. Não nos enganemos, estamos perante uma voz lúcida que abraça, talvez o verbo mais correto seja abarcar e não abraçar, não sei, ou como alguém certa vez me confidenciou, sei sempre muito pouco. Não só a questão da maternidade, mas também da dor de se ser mulher e mãe, assim como ao estigma de se sentir na carne os efeitos da misoginia, muitas vezes disfarçada em comportamentos bem intencionados, mas que não deixam de estar no lodo a maturar. E cito a Sara, de um poema dela. E por isso as aves se desfiguram, janelas bem educadas, para a misoginia. Olha esta relíquia tão profunda e tão leve, este sinal estrangeiro de antecipação. Fuck you, nos nervos pagamos. Página 137. Ser Rio Deus Corpo é dividido por 4 capítulos, nomeadamente Pré-floração, segundo, Puerpério, terceiro, Poemas de 2 anos e, por fim, quarto, Deus Pai, que poderia, no meu entender, muito bem ser Deus Mãe. Mas não é para que o verso cumpra com a seguinte profecia que está num verso. A todos os pais que são nossos, ou que são pais nossos e putas. Página 149. E que desta forma a poeta se aventura até o ponto de passa a citá-la, mulher transitória na imitação dos homens. Porque há quem defenda isto, que as mulheres escrevem imitando poetas masculinos, o que não é verdade. De todo. Em algumas doutrinas, o número 4, e faço esta alusão por causa dos 4 capítulos, é sinal de manifestação de luz. Porém, não seria menos simbólico se esta obra se apresentasse dividida em 3 capítulos, com uma verdadeira alusão à questão filosófica de Maria ter parido o Filho de Deus no escuro, ainda virgem. Não deixa de ser encantadora a questão da luz subsistir no escuro, a luz intocável, inicial, muitas vezes tateada por Sofia de Melbreiner Anderson. E passo a citar mais um poeta. Anoitecer acontece a toda a luz vertical, página 103. Até porque a luz em determinado momento pode já não significar dar à luz, já que o Filho, esse ser, tornar-se-á na própria luz nos meandros da vida, enquanto vai crescendo. E eu recupero outra vez mais uma frase de um poema de Sara, que diz o seguinte, e que justifica a minha intervenção. Por seres luz, matéria autónoma, película de pensamento na replicação do corpo, por sensação de e para que me quis abandonar. Página 176. Estamos, sem dúvida, perante um livro maior de uma poeta maior. Se for possível, em qualquer circunstância, um poeta ser maior ou menor. Um livro visceral que arrasta os poemas até à espuma de um mar virgem e os embala na lâmpada do quarto. Já que um filho talvez seja o maior poema de uma mãe. Visto que, e finalizo uma citação do livro,
Todos os homens são iguais, vão e vêm, mas um filho é gente. E este livro é de facto gente. Obrigada, Luís, por esta análise. Eu estou aqui a fazer também papel de moderadora, apesar de ser autora. Pronto, é sempre difícil para a autora falar da sua própria obra, portanto eu vou adiar esta intervenção e pedir ao meu editor para falar um bocadinho de sua editora. Bom, boa noite a todos os presentes e aqui os meus queridos professores, que assim diga que é mesmo com sentido de queridos mesmo. Bom, é uma honra estar aqui hoje porque eu acompanhei, lembro-me da primeira edição, aliás somos mais ou menos contemporâneos, a editora foi fundada em 2000 e lembro-me da primeira edição de Poesia à Mesa e eu achei que seria uma coisa tão distante que nunca lá iríamos estar. E hoje estamos aqui muito bem representados com o livro da Sara. Obrigado, Sara. Bom, quero também aproveitar para agradecer e felicitar o município de São João da Madeira, a pessoa da doutora Irene, vereadora da Educação, pelo excelente trabalho que o município tem tido na educação e na cultura. Aliás, as duas coisas nunca podem andar associadas. Felicito também a doutora Carla, que é uma das monitoras do Poesia à Mesa. E eu sou de Faf, editora de Faf, presentemente vivo em Braga, e aqui, quando digo as distâncias, não tinha a ver com a parte geográfica, apesar de que hoje, 20 anos depois, faz-se muito mais depressa do que há 20 anos atrás, quando não tínhamos certas autores esperadas. A distância tinha a ver, apesar de grande parte de autores que nós editamos, já tenham alguns deles passado por cá. Lembro-me, por exemplo, a editora Labirinto sempre se afirmou como uma editora geracional. E essa é a grande responsabilidade. Nós editamos Ramos Rosa, Ernesto Rodrigues, Vítor Mateus e o recém-desaparecido António Salvado, que partiu no domingo passado da vida terrena. E depois, eu fiquei aqui estrategicamente entre dois autores da Labirinto. O Tiago também já tem colaborado, mas pronto, é um amigo, mas ainda não editou. Mas, como eu costumo dizer, uma editora de 20 anos que ainda não editou, há de editar. Por isso, é com grande espírito de orgulho, mas também de responsabilidade, estar aqui entre dois grandes autores da novíssima geração de poetas, de escritores em geral e em particular de poetas. E essa responsabilidade é muito maior, por isso eu costumo dizer o que é que, quando nos convidam para ir a escolas, normalmente temos sempre um tempo muito contado, que é entre intervalos, e vou para a caixa dos livros do autor que vai ser apresentado ou que vai falar e, entretanto, a palavra sacramental. Pergunta: o que é que faz um editor? Eu carrega livros, ou caixotes de livros, como acabaram de ver. E pronto, há uma descompressão. Diz, bom, o editor é muito mais que isso, não era também, mas não sou eu que vou estar a falar sobre o assunto, mas, sobretudo, no caso da Labirinto, é um gestor de vontades. E daí que é um projeto que tem crescido, e todos os bons projetos, eu estava aqui a ouvir o Luís e também estava a Sara a escrever o seu primeiro livro e estava praticamente a acontecer a primeira edição do Poesia à Mesa. Isto para dizer que os bons projetos, com o tempo, melhoram e regeneram-se. Estamos também a falar da questão da regeneração hoje, que é o nascimento, não é? E por isso, eu não me alongava mais, é sempre um momento de felicidade ao nascimento de um livro, de um filho, e esse é o livro que temos cá sobre Ser Rio, Deus, Corpo, e quero agradecer à Sara, que conhecemos há uns anos, mas parece que também já nos conhecemos há muito precisamente toda a cumplicidade que existe no Labirinto. Nunca nada é decidido unilateralmente. Acho que aqui desse autor é sempre que eu tenho que o fazer. O João Artur, enquanto editor, é um caso raro no panorama literário. Eu vou-vos explicar porquê. É um caso mesmo raro e isto tem que ser dito porque as pessoas também sabem. Eu tenho alguns livros publicados em várias editoras. Pé de Página, as edições esgotadas, a Labirinto, Elefante Editores,
mas uma outra que já não me recordo o nome. O João Artur é diferente, não desprezando ninguém, mas tem uma atitude em relação aos seus autores muito diferente. Ele criou e constantemente cria cordões umbilicais e tem uma ligação muito afetiva e forte com os seus autores. Nós, em dezembro passado, tivemos um encontro com vários autores da Labirinto, convidado por ele, em Faf, e ele tem gestos que podem aparentar não ter significado, mas que têm muito significado. Ele trouxe livros dos autores todos, por exemplo, livros meus, deu-me, vais dar àquele autor, vais dar àquele, tu tens que criar uma rede, tu vais dar, porque há autores, outros poetas que nós não conhecemos pessoalmente. Eu não conhecia a Rosa Alice Branco, nem a Quintela. E ele tem esse gesto com todos. Troquem. Os livros são dele. Ou seja, ele está a assumir essa despesa que traz da editora, que encheu a mala do carro, entregou os livros aos autores, agora, sorrateiramente, vais entregar àquilo. E eu fui recebendo livros também de outros autores. E ele cria estas ligações de uma forma natural, esta empatia entre todos, e toda a gente se sente em comunhão, como se estivesse num seio familiares. E isto é raro, porque não é esta proximidade de um editor com os seus filhos editoriais, não é? Não existe. E o João Artur tem essa capacidade. É de uma nobreza e tem um gesto de simpatia, de proximidade que começa a ser raro, infelizmente, no panorama literário, onde eu pelo menos vejo redes sociais e vejo os escritores uns contra os outros e vejo críticas. Ainda hoje li uma acerca da biografia da pessoa, mas isso é outra conversa. Mas existe uma guerra, quase uma guerra civil entre editores e escritores, e o João Artur não. Ele vem em paz e vem em comunidade e quer que toda a gente se dê bem e que toda a gente cresça, e não há aqui poetas de primeira categoria ou segunda, para ele são todos importantes. E em face das palavras do Luís também minhas, em relação ao João Artur Pinto, e assim já fica esta parte. Eu desafiei também aqui o autor Tiago Moita para fazer algumas leituras dos meus poemas, e se calhar agora passa a para essa. Da página 69. O quarto move-se no ventre, alimenta-se do trovão doce que lá mora. Ninguém deixou de amar a solidão, mas a chuva sequestrou o silêncio. Um pássaro bebe o verso que te faz de almofada. Da página 32. A filha debruça-se sobre a mãe. Persegue janeiro. Deixa que a guerra arrefeça e prossegue viagem. O seu corpo indisposto resiste à solidão. E a filha desajeitada guarda o horizonte como quem guarda o gado. Companheira de abismos. Deita na mãe os restos de terra que traz de outros invernos. Encalha no ócio para escrever poemas assustados. A filha, quase a ser mãe, conhece a esterilidade do passaporte. Cobre-se com a pele da morada original. Precisa dela para vestir o feto. Quando os filhos se acumulam nas sandálias, na superfície das águas, refletem como espelhos as mãos de nuvens com que lavamos a cara, os ruídos como edifícios matinais na face. Quantas almas se repetem e são libélulas, argumentos espetados nos braços, um espantalho que enfiamos na cozinha, um golpe nos lábios. Quanto do sangue é dia e quanto do sangue é caverna, sombras dos palácios que ficamos por habitar. Quando nós se acumula nos pés que calçam os filhos, flor mendiga, fogo imigrante. Quanto de nós
está por fora. Sara Ferreira. Dizer isto, está bem? Penso que chegou aquela parte que eu estava, que eu estava a tentar evitar, que é eu ter de falar. É complicado, enquanto autora, falar da própria obra. Sempre achei isso extremamente difícil. Mas, pronto, ao longo do tempo comecei a conseguir construir algumas narrativas em relação aos livros e que me permite fazer também uma análise, ou pelo menos ter algo para dizer nestes momentos. Queria desde já agradecer à Sra. Vereadora, à Dra. Carla Relva, ao Tiago, ao Luís Aguiar, ao João Artur Pinto, por estarem aqui presentes, por terem acolhido esta iniciativa, por fazerem parte desta iniciativa e por fazerem com que ela aconteça. Congratular também a Sra. Vereadora em relação à Poesia à Mesa, que já ouvi dizer que está a correr muito bem este ano e que tem sempre corrido bem, mas ouvi dizer que este ano particularmente bem. E parabenizar também quem está envolvida, no fundo, na concretização do evento. E agradecer também, porque por vezes a cultura é também algo que devemos estar gratos no sentido em que foge um pouco das lógicas naturais de mercado e tem que ser incentivado por vezes de outras formas e por outros meios. E também é para isso que estão cá as instituições. Muito obrigada. E sim, em relação a estar presente aqui no evento A Poesia à Mesa em si, já várias pessoas me questionaram sobre isso. Claro, eu já assisto aos eventos e às tertúlias de Poesia à Mesa desde que eu era adolescente e estudava aqui em São João da Madeira e certamente nunca pensei ser convidada para a Poesia à Mesa, pelo que, claro, com toda a humildade, agradeço o facto de me terem convidado para estar aqui presente também. Em relação a este livro, tal como o Luís Aguiar já explicou, este livro candidatou-se a uma bolsa de criação literária do governo português, que é dirigido pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, a DG Lab, e que todos os anos houve alguma interrupção do período, mas penso que o programa foi fundado em 2001, entretanto houve uma interrupção de alguns anos e agora recentemente voltou a estar em curso este projeto de apoiar cerca de 12 escritores por ano para escreverem um livro. Claro, é um projeto interessante na medida em que quem se dedica a isto sabe o quão difícil o é fazer quando temos também que ter outros meios para nos sustentar. Por isso, claro, é sempre bom, é uma espécie de bolsa, aliás chama-se Bolsa de Criação Literária, e é isso. Quase como uma bolsa de doutoramento, claro, tem uma duração relativamente curta, mas é sempre um bom incentivo. E por acaso, quando eu recebi esta bolsa, calhou bastante bem, porque eu estava a vir da China e tinha concorrido a pandemia, eu tinha sido mãe e tinha disponibilidade também para concorrer à bolsa, porque na verdade também é preciso ter essa disponibilidade, ou seja, por vezes quando temos um vínculo laboral é mais complicado dizer ao nosso chefe: olha, agora vou por 12 meses escrever uma poesia, você aguarda um bocadinho que eu já venho. Pronto, mas daí a questão da precariedade dos artistas, mas pronto, eu não vou politizar a questão, eu não vou politizar esta apresentação, para dizer que este livro começa com um capítulo que foi escrito durante a gravidez e que tem essa primeira parte do livro que é durante a gestação e que eu já tinha apresentado ao João Artur Pinto já nessa altura, mas entretanto, como recebi a bolsa, tive pronto, enfim, trabalhei mais no livro e acrescentei outros capítulos que o Luís Aguiar já falou deles também, já os apresentou, já os nomeou. E penso que fez um excelente trabalho na sua análise literária, que está também disponível na revista Caliban.net, se quiserem ler com mais detalhe as palavras do Luís em relação a este livro. Claro que também é nostálgico quando eu ouço o Luís a falar da Serra da Lousã e essas coisas, meus pais também lá estavam.
e recordam certamente com alguma nostalgia também esse período de início de escrita. Mas tenho a dizer também que aqui na Biblioteca de São João da Madeira eu já apresentei vários livros e recebi durante 3 anos, recebi o Prémio Literário João da Silva Correia, o que me possibilitou publicar. Portanto, mais uma vez também tenho que estar grata ao município de São João da Madeira pelas iniciativas culturais que leva a cabo. Eu, neste caso, não recebi um prémio literário, mas eu tento que a minha poesia surja com algum contexto, com alguma aceitação, com algum querer, ou seja, com alguma vontade. Eu não gosto de publicar e simplesmente forçar as pessoas, digamos assim. Quando existe essa aceitação, quando há um prémio literário, ou quando há um júri de uma bolsa que atribuiu a bolsa específica para a minha criação, então eu acho que faz mais sentido realmente colocar-me lá fora. Sem dúvida que publicar é um ato de coragem, mas que se torna mais interessante e que se torna mais seguro quando existe essa aceitação, pelo menos por parte dos pares. Mais a dizer sobre este livro, esta capa é muito bonita, da Constança Araújo Amador, captou bastante a essência, também já era uma pessoa que estava com este livro desde o início, quando ele surge na parte da gestação do livro e do conteúdo. Então, também porque o Luís já conhece muito bem a minha obra e me conhece a mim há muito tempo, assim como o Tiago. E eu espero que, enfim, consigam encontrar alguma da beleza que eu tentei transmitir neste livro. Poesia, para mim, a criação artística tem que ter sempre algo de disruptivo, provocador. Eu sou muito provocadora nesse sentido. Portanto, enfim, eu acho que toda a gente é sempre bem-vinda aos lançamentos dos meus livros, mente aberta, porque acho que a ideia é surpreender, é ser original, é ser visceral, como o Luís dizia. Penso que a arte não faz sentido se não for dessa forma. E queria agradecer-vos por estarem aqui hoje todos presentes numa noite de chuva e que não é tão apelativa ao convívio, mas aqui estamos todos de volta da poesia e eu agradeço a vossa presença. E acabava lendo talvez alguma coisa do que eu escrevi. Vou começar por ler um poema que dedico à minha mãe, na página 32. Porque isto de ser mãe também nos faz pensar sobre a nossa própria mãe, sobre os nossos próprios pais. Então, e pronto, meu pai também está aqui presente. Eu já agradeci às pessoas, ok, pai? É que eu costumo esquecer-me, mas desta vez agradeci. Meu pai faz sempre esse reparo, tu não agradecias, ok. Vou ler este poema. A filha debruça-se sobre a mãe. A filha debruça-se sobre a mãe, persegue janeiro, deixa que a guerra arrefeça e prossegue viagem. O seu corpo indisposto resiste à solidão e a filha, desajeitada, guarda o horizonte como quem guarda o gado. Companheira de abismos, deita na mãe os restos de terra que traz de outros invernos, encalha no ócio para escrever poemas assustados. A filha, quase a ser mãe, conhece a esterilidade do passaporte, cobre-se com a pele da morada original, precisa dela para vestir o feto. Depois, quero ler também o poema da página 47, que é já do segundo capítulo. Todas as cores se abrem ao cautério, demoram-se no regaço lento, penteado, com uma fronteira adventícia nas enlouquecidas montras onde se penduram mulheres à planície, mordaz e premente. As suas bocas em forma de sinos invernosos, os pedaços de sulfato inacabado, na viração entorpecida, nas elocuções coloridas que tingem a carne, alongam a direção, dão corpo ao poema, vertem o feto agora filho
princípio do século no esboço dos pássaros. Obrigada, Luísa. Experiência na China. Como foi essa experiência na China, esse encontro com a diferença, com a cultura diferente? Sentiu que... É difícil para mim falar disso agora porque a questão é, eu sou especialista em estudos chineses, eu conheço a China de ter lá ido desde 2008, já escrevi uma tese de doutoramento sobre as políticas externas da China com a União Europeia. Acho que há muitas formas de abordarmos a China, sociologicamente, politicamente, linguisticamente, portanto é complicado para mim dizer o que é a experiência com a China quando eu sou especialista em estudos chineses. Eu não vou com um olhar virgem, digamos assim, eu não vou com um olhar de quem nunca teve contato e tem um choque cultural. Eu já ia com um olhar muito sociológico, muito atento, muito de investigação. E por isso é complicado de eu responder. O que eu costumo dizer é: gostas da China, não gostas da China? É questões que me fazem dizer: o país existe, não é? E eu não tenho que gostar ou não gostar, não é? Aquilo está ali e pode ser um tema de abordagem. Foi a integração no cotidiano? Foi interessante. Eu acho que é sempre, para mim, é sempre curioso compreender outras culturas e integrar-me com outras culturas. Compreendo que quem for para lá, que não fala mandarim, etc., vai ter muito mais dificuldade de integração. Mas eu já tinha estudado cá. Portanto, é uma visão diferente. Mas é um caso de estudo muito interessante. Força. Eu só quero dizer-te uma coisa: estás linda de morrer. E outra coisa que também quero dizer: qualquer pai ou mãe teria muito orgulho de ter uma filha como tu. És espetacular. É só isso que eu quero dizer. Significa sem jeito, não é? Não sei por isso. Posso fazer uma observação, Sara? Força. Eu gostaria de fazer uma observação que eu creio ser pertinente. A Sara ganhou esta bolsa de criação literária e se todos nós chegarmos a casa e fizermos uma investigação de 2023 para trás dos autores que também ganharam, vocês vão reparar que as obras são de uma qualidade incrível. Estou-me a recordar do Horto de Incêndio do Alberto, que ganhou também esta bolsa em 1997. Isto para dizer o quê? Que não podemos descurar o apoio aos nossos autores. E, por vezes, esse apoio monetário, financeiro, faz toda a diferença. A Sara, com esta bolsa, pode-se dedicar a gerar este livro dentro de um útero que ela criou, não um útero orgânico, um outro tipo de útero, e depois criou esta poesia. Eu, quando tive acesso a primeira vez a este livro, como faço com todos os livros que tenho acesso, tentei encontrar aquele poema impactante, aquele poema que nos dá um murro no estômago, o que é isto? E eu fui lendo, e é este. Mais à frente, não, é este. É este. E são muitos. E não consegui encontrar o number one, não é? Não consegui porque há vários number ones. E isto faz toda a diferença deste apoio. Eu soube no início, uma vez que foi jantar com a Sara, que ela contou, na altura do programa Até Segredo, que estava primeiro, segundo mês, não sei se te recordas, no Furadouro, e que tinha ganho a bolsa, que estava a produzir, tinha sido mãe há pouco tempo. Eu esperava uma grande qualidade na Sara, porque conheço, mas não esta dimensão. A dimensão é fenomenal. Eu conheço a Sara, vai fazer 20 anos, portanto, como Luís, tive o privilégio de acompanhar todas as obras dela. O Afonso Cruz costuma dizer que há livros que nos devoram,
E há livros que nós damos o prazer de sermos devorados por eles. Este foi dos livros com mais prazer eu tive de ser devorado por ele, porque realmente toda a tua leitura, Sara, é fluida, mas ao mesmo tempo determina uma profundidade, uma intensidade de tal maneira tão grande que faz com que qualquer leitor fique preso, porque tu tens metáforas demasiado fortes para serem esquecidas, porque é incrível. Toda a metamorfose que ele fala, desde a gestação, desde o nascimento, e depois aquela parte que fala da misoginia, tudo isso, é inacreditável. E para mim, eu lembro que o Luís uma vez na apresentação da Porto disse que isto era o livro que o Herbert Helder gostaria de escrever. Eu aqui faço uma reflexão. O Herbert Helder para escrever este livro tinha que ser uma mulher. Ele tinha mudado de sexo, mas já não vai a ter. Parabéns, Sara.